partir de agora você vai conferir o documentário Teresina em Fotografias, uma jornada pela história, onde nós iremos contar os 172 anos de Teresina, desde a sua fundação, onde os prédios, os edifícios que até hoje ainda marcam essa história, iremos exatamente trazer todos eles como era antes e como estão nos dias de hoje. Por exemplo, aqui nós temos a Fundação Malferraz, ao lado nós temos o Palácio da Cidade, aqui na Praça da Bandeira, onde também nós temos a Igreja de Nossa Senhora do Amparo, nós temos o Arquivo Público, nós temos a Casa da Cidadania, né? Todos edifícios que mantêm essa arquitetura desde o século XVIII até os dias de hoje. Eu convido você para fazer esse passeio por Teresina, que conta essa história dos 172 anos de Teresina. Então, o documentário Teresina em Fotos convida você para fazer essa viagem. A partir de agora, você confere o documentário Teresina em Fotografias, onde, a partir desse ponto, onde nós temos o encontro do Rio Poti com o Rio Parnaíba, passa todo o desenvolvimento da nossa capital Teresina. A partir daqui do Poti Velho, onde existia a Barra do Poti, onde o bandeirante Domingos Jorge Velho instituiu o início da nossa capital. E é para lá que nós iremos, para a igreja de São Pedro, que é exatamente o patrono, é o santo protetor exatamente dos pescadores. Os oleiros, onde toda a edificação de Teresina passou pelas olarias do Poti Velho, através dessa tradição aqui de antes de existir a ponte construída pelo então prefeito Heráclito Fortes. Essa travessia da Zona Norte para a Zona Leste era feita através de balsas. E nesse encontro do Rio Poti com o Rio Parnaíba, vai desembocar o Rio Parnaíba no Oceano Atlântico, lá no nosso querido litoral piauiense, onde nós temos 66 quilômetros de praia. Aqui, da Barra do Poti, começou exatamente a história da nossa querida Teresina. Aqui no Encontro dos Rios, hoje nós temos um polo turístico, onde temos o monumento Cabeça de Cuia. E evidentemente, quando a gente fala de troca-troca, quando a gente fala as margens do Rio Parnaíba, do Rio Poti, nós temos que falar das lavadeiras. Aqui próximo ao Encontro dos Rios, funcionava na margem direita aqui do rio, as olarias, onde eram produzidos os tijolos e as telhas das edificações de Teresina. Aqui do outro lado da avenida nós temos o Rio Poti, onde a gente percebe que inclusive os pescadores ainda fazem nas tradicionais barcas. E aqui foi construído o Polo Cerâmico de Teresina, para dar dignidade aos artesãos, aos artistas que hoje fazem da cerâmica obras de artes vendidas para o mundo. Aqui no Poti Velho foi construído esse Polo Cerâmico Parque Vila Poti, onde os artesãos têm a possibilidade de fazer com que as suas obras de arte possam estar nas mãos de turistas do Brasil e do mundo, assim como também dos piauienses. Aqui por trás nós temos exatamente uma homenagem aos pescadores, uma homenagem a São Pedro e também um polo de lazer e um polo de cultura também, fazendo com que essa parte de Teresina seja preservada. Aqui a gente pode observar, nesse mural aqui, algumas das obras de artes feitas pelos artistas do Piauí. Lá ao fundo, uma mini capela em homenagem a São Pedro, evidentemente que passa a homenagem também pelo pescador, onde tem também uma barca simbolizando aí todos os pescadores, a tradição da nossa pesca. São Pedro, que tem um dos mais tradicionais festejos da nossa capital Teresina. Aqui a gente está mostrando para você a oportunidade de como os fundos do Polo Cerâmico, onde tem exatamente as lojas. Aqui a gente vê restos de madeira, lá as esculturas. É aqui, a partir da queima da madeira, que vai se aquecer o forno para que essas obras de arte possam chegar ao consumidor final, que são os teresinenses, os piauienses, os brasileiros que aqui vêm e também os estrangeiros. Nós temos várias lojas. Essas lojas fazem a comercialização exatamente dos produtos produzidos pelos antigos oleiros e seus descendentes,
hoje artesãos, e esse artesanato nosso que já roda o mundo. É aqui no Polo Cerâmico do Poti Velho, onde foi instituída a Cooperarte Poti, que reúne exatamente todos os artesãos do Polo Cerâmico. Tem inclusive à frente a Raimundinha. Esse nosso artesanato já é conhecido no mundo. E aqui, ó, nós temos várias e várias lojas vendendo do filtro, do pote, do vaso, enfim, uma variedade incrível de obras artesanais que, como eu já disse, hoje roda o mundo. Para falar de Teresina no período colonial, a gente tem que vir para cá, para o Poti Velho, aqui na igreja de São Pedro, onde lá Teresina Colônia, as famílias aqui no Barra do Poti receberam as primeiras doações, famílias paulistas, baianas, enfim, as que já estavam por aqui fazendo a colonização de Teresina. Tudo começou aqui, onde até hoje é comemorado os festejos do Poti, do santo padroeiro dos pescadores, onde a culinária, onde a cultura e principalmente a religiosidade, que o dia de São Pedro, é o dia 29 de junho, é comemorado aqui, inclusive com a procissão no Rio Poti, que simboliza o final dos festejos de São Pedro aqui na nossa Teresina. Para começar a Teresina, do período colonial aos dias de hoje, a gente passa por aqui, a igreja de São Pedro no Poti Velho. Para falar de Teresina Imperial, a gente tem que passar pela Teresina Colônia. E se tiver uma das grandes influências que nós temos na nossa civilização teresinense, nós temos que falar dos índios, dos negros. E estamos aqui em Teresina, na Casa Esperança Garcia, onde, aqui na Avenida Miguel Rosa, próximo a Frei Serafim, nós temos um pouco dessa história, dessa importância que teve os negros na nossa colonização, para depois nós termos o período do Brasil Imperial, de Teresina Imperial, mas a Esperança Garcia está representando exatamente essa força do negro, essa etnia tão importante, tanto dos negros quanto do índio, que está aqui na nossa pele. Afinal de contas, nós representamos essa mistura de raças e o quanto que é bom a gente ter esse reconhecimento e o que nós iremos procurar contar exatamente nesse período de Teresina Colônia, essa importância dessa superação da escravidão para os tempos de hoje, onde a luta contra o racismo ainda continua. A Carta de Esperança Garcia foi escrita por ela, denunciando maus tratos, em 1770, e somente no final dos anos 90 é que foi descoberta no Arquivo Público do Piauí pelo Luiz Mogi. A importância que tem esse relato fez com que, por exemplo, ela, que aprendeu a escrever, possivelmente aprendeu com os jesuítas, mas ela foi a voz lá no século XVIII dos negros que eram oprimidos pela escravidão. E um outro motivo de opressão está exatamente nessa exposição, onde nós temos Exu, né? Onde nós temos Oxum, nós temos Omolu, nós temos Ossain, que inclusive é representado por São Benedito, que eles não podiam colocar essa tradição. E aí o que é que se fazia? Se colocava os santos da Igreja Católica representando exatamente os seus ancestrais. E Ossain, que é exatamente essa daqui, que está aqui, representa a imagem de São Benedito, assim como de Santa Bárbara é Iaçã. E temos vários e vários exemplos da opressão que os negros sofriam com a sua religiosidade. Temos Xangô, né? Nós temos Iemanjá. E aqui, ó, aqui nós temos a representação de Iaçã. Iaçã, na Igreja Católica, é representada por Santa Bárbara. E era assim que os escravos faziam para eles terem direito, né, de expressar a sua religiosidade. Então, são vários e vários, as baianas, que representam tão bem a negritude, né, principalmente nessa época desse Brasil colônia. Né, temos um sacerdote. E assim, para que a gente possa ilustrar
essa importância da raça negra dos índios, nós temos aqui a carta original, datada de 6 de setembro de 1770, de Esperança Garcia, onde ela escreveu: "Eu sou escrava de vossa administração de capitão Antônio Vieira de Couto, casada. Desde que o capitão lá foi administrar, que me tirou da fazenda dos algodões, onde vivia com o marido, para ser cozinheira de sua casa, onde nela passo tão mal. A primeira é que há grandes trovoadas de pancadas em um filho, nem sendo uma criança que lhe fez extrair sangue pela boca. Em mim não posso explicar que sou um colchão de pancadas, tanto que caí uma vez do sobrado abaixo, peada, por misericórdia de Deus escapei. A segunda estou eu e mais minhas parceiras por confessar há 3 anos. É uma criança minha e de 2 mais por batizar. Pelo que peço a Vossa Senhoria, pelo amor de Deus e do seu valimento, ponha aos olhos em mim, ordenando ao procurador que mande para a fazenda onde ele me tirou, para eu viver com meu marido e batizar minha filha, de vossa sua escrava Esperança Garcia." Por aí a gente tira um relato desse, o quanto que teve de sofrimento, maus tratos que ela recebeu, o seu filho também. E é através desse relato, datado de 1770, que Esperança Garcia fez ao seu capitão Antônio Vieira esse pedido de clemência, de piedade, de tantos maus tratos que, assim como ela sofreu com seu filho, tantos negros tiveram para contar a sua história de pagar com a vida por esses maus tratos. E assim que nós temos essa homenagem a toda a raça negra pela sua luta de reconhecimento de igualdade social, que nós temos em Esperança Garcia, na deputada Francisca Trindade, que também aqui é representada, chegou a ser deputada federal e que nos deixou tão cedo, essa história de Teresina. O Dia da Consciência Negra é representado por Zumbi dos Palmares, mas aqui no Piauí nós temos que relatar a história de conscientização de Júlio Romão da Silva. Ele que foi escritor, jornalista, professor, etnógrafo e teatrólogo, né? E que teve na sua formação essa importância, onde na época os negros dificilmente conseguiam chegar ao ensino superior. E Júlio Romão representa o início dessa luta que hoje, com as cotas de igualdade, a gente tem a oportunidade de compensar essa desigualdade que ficou registrada na nossa história de Teresina, do Piauí e do Brasil. A história da administração de Teresina passa por seus prefeitos. Por exemplo, essa logomarca representa a administração de Freitas Neto. Nós tivemos também um prefeito marcante na década de 80, Raimundo Alferraz, Francisco Gerardo, Firmino Filho, Heráclito Fortes, passou novamente o Firmino Filho, Silvio Mendes, Elmano Ferrer, tivemos também Dr. Pessoa e nesse ano de 2024, eleito novamente para administrar nossa capital, Silvio Mendes. Teresina, se a gente for pegar os slogans, é a cidade futuro, que era de Roberto Silva, é daqui para frente, ou então de Raimundo Alferraz, Teresina, a cidade é o povo. Um outro fator de desenvolvimento para a nossa capital foi a construção da Avenida Frei Serafim. Nos dias de hoje nós temos 4 faixas de cada lado, ajudando a escoar o trânsito, e que a Avenida Frei Serafim tem o seu início exatamente na Igreja São Benedito. Teresina em Fotografias está aqui na Avenida Frei Serafim, que leva o nome em homenagem a um frei franciscano. Ele, inclusive, estamos aqui nos fundos da Igreja São Benedito, mas aqui na Frei Serafim, entre as ruas Areia Leão e Arlindo Nogueira, foi construído em 1936 o Colégio das Irmãs, que foi fundado em 1906, o Colégio das Irmãs, mas esse edifício tem uma construção no estilo eclético, mantendo a arquitetura neoclássica, que faz parte do desenvolvimento da nossa capital. O Colégio das Irmãs, que até hoje é uma instituição educacional renomada em nossa capital. Estamos no interior da Igreja de São Benedito, que tem a sua arquitetura mantida
Inclusive essas portas foram tombadas pelo IPHAN e recentemente a igreja de São Benedito passou por uma construção, ela que faz parte da história religiosa, da história arquitetônica e do desenvolvimento da nossa capital. Aqui na frente da igreja São Benedito nós temos a menor avenida do mundo, que é a Avenida Antonino Freire, com seus 200 metros de comprimento. Aos fundos da igreja São Benedito nós temos a Avenida Frei Serafim, que vai exatamente interligar o centro com a zona leste de Teresina, na ponte Juscelino Kubitschek. Aqui no interior da igreja de São Benedito, onde nós temos, através desses bancos, da sua arquitetura, das suas portas, do seu piso, tudo mantido, nós temos um glória a Deus, em honra e louvor ao grande servo de Deus, o senhor Benedito de Serafim Filadelfo, confesso Frei Serafim de Catânia, missionário apostólico caputino, ele que foi ex-prefeito do Hospício da Penha em Pernambuco, e com esmolas e trabalho do povo, e também com subsídio do Tesouro Público da província do Piauí, edificou esta igreja com a pedra fundamental no dia 13 de junho de 1874. Concluídas as obras da construção, estando presente também uma grande multidão de fiéis, e essa história da década de 70 dos anos 1800 até os dias de hoje, a igreja Frei Serafim faz parte da fotografia da nossa história, faz parte da religiosidade do povo piauiense, do povo teresinense. A frente da igreja São Benedito dá de frente para onde Teresina começou, que foi a Praça Pedro II, onde as famílias vinham exatamente ficar e passear na praça. E essa é a menor avenida do mundo, a Avenida Antonino Freire, tem apenas uns 200, 300 metros de comprimento e faz parte da nossa arquitetura, tanto pela igreja São Benedito, como também o Palácio de Karnak, sede até os dias de hoje do governo do estado do Piauí. Essa é a nossa tradição da nossa capital Teresina, que inclusive tem o seu jardim projetado pelo arquiteto Burle Marx. Aqui em Teresina também nós temos um hotel que também tem obra do paisagista, mas aqui foi chamada Chácara de Barão de Castelo Branco e a partir do ano de 1926 tornou-se a sede do governo do estado e residência oficial do então governador Matias Olímpio de Melo. O último governador a residir no palácio foi Petrônio Portela. O nome Karnak vem de um templo do Antigo Egito e a arquitetura do palácio foi inspirada em templos gregos. Na década de 70, no governo Alberto Silva, recebeu os jardins de arquitetura contemporânea projetados pelo paisagista Burle Marx. Aqui, de frente ao Palácio de Karnak e no adro da igreja São Benedito, tradicionalmente se comemora o Natal. Da igreja São Benedito, passado 200 metros, a gente chega à Praça Pedro II, onde a sociedade teresinense ela vinha exatamente passar os seus domingos, seus finais de semana, dando voltas ao redor da praça, nos coretos, que desde a sua restauração foi mantida exatamente como era lá no comecinho da nossa capital Teresina. Estamos na Praça Pedro II. Aqui ao leste nós temos a igreja São Benedito, ao oeste o Rio Parnaíba e já a cidade de Timon no Maranhão. E aqui na Praça Pedro II era exatamente onde a família teresinense vinha se reunir nos finais de semana. Aqui nós temos o antigo Cine Rex, né? E ao lado, e em pleno funcionamento, o Teatro 4 de Setembro, que mantém toda a sua arquitetura. Nós aqui, a gente pode contar um pouquinho da história do Império para a República, com a história de Teresina passando por sua arquitetura. Aqui na Praça Pedro II, a gente vê fotos de como era Teresina na época da sua fundação, aqui da Praça Pedro II, onde nós tínhamos o Rex, onde as famílias vinham exatamente passar seus finais de semana. E a gente observa, por exemplo, nessa foto, essa mureta, né, dentro da praça, ela foi exatamente trazida de volta com os seus postes
na reforma que foi feita aqui na Praça Pedro II. As famílias vinham se reunir, passar seus finais de semana. E na reforma que foi feita, essa mureta foi trazida de volta. Aqui nós temos os postes de iluminação, também da época. Aqui na Praça Pedro II, a gente tem uma história da época imperial, já que leva o nome de Dom Pedro II. Nossa cidade, Tereza Cristina, leva o nome da imperatriz. Então, assim, a Praça Pedro II passa por essa transformação da época imperial para a época republicana. Tudo isso contado aqui no documentário Teresina em Fotografias. Esse busto está em homenagem a Dom Pedro II, que leva o nome da praça. Essa praça que tem tudo a ver com a evolução do comércio de Teresina, que fica a oeste, ao leste a Igreja São Benedito, o Teatro 4 de Setembro e o Rex para o lado norte. E aqui, no lado sul da Praça Pedro II, nós temos um antigo quartel da Polícia Militar do Piauí e que hoje funciona a Central de Artesanato Mestre Dezinho em Teresina, local de visitação dos turistas que passam por nossa capital. Essa é a história imperial para o republicano, contada aqui pelo Teresina em Fotografias. Aqui na Central de Artesanato Mestre Dezinho, virou um ponto de visitação onde tem o artesanato, onde tem a nossa história, a nossa cultura contada, inclusive uma representação da nossa fauna, da nossa flora, contemplados nessa arquitetura. Estamos na Avenida Maranhão, em frente ao Troca-Troca. Aqui, desde o começo da nossa capital, era local de compra e venda de mercadorias, assim também como era local de passagem dos timonenses que vinham para Teresina, dos teresinenses que iam para Timon. Aqui faz parte da evolução da nossa cidade, a evolução comercial, a dos transportes também, porque essa avenida circunda exatamente todo o centro de Teresina, a Avenida Maranhão, que se encontra com a Avenida Miguel Rosa e com a Avenida Gil Martins, ao sul de Teresina. E hoje funciona o shopping da cidade e aqui nós temos a Estação Engenheiro Alberto Tavares Silva, onde o metrô de Teresina, que vem da região sudeste, tem a sua parada final, sendo um vetor de modernidade do nosso transporte. A gente percebe, inclusive, que a construção dessa estação e da linha ferroviária, ela foi feita totalmente no viaduto na Avenida Maranhão, o que possibilitou a chegada até aqui no centro da nossa capital do metrô. E aqui, ao longo do curso do Rio Parnaíba, nós temos a ponte metálica, foi construída também a ponte da Amizade, assim como a antiga Ponte Nova, lá ao sul, que faz a ligação da Tabuleta para o estado do Maranhão. Essas três pontes fazem parte do desenvolvimento e conta a história da época imperial para o republicano da nossa capital Teresina. Teresina em Fotografias, contando a história da nossa cidade, temos que passar aqui, que em 1926 foi inaugurada exatamente a estação ferroviária, que fica aqui na Avenida Miguel Rosa, quase no cruzamento com a Avenida Frei Serafim, símbolo de desenvolvimento da nossa capital. Por aqui, além do transporte ferroviário, que tinha à frente a Refesa, lá na sua instituição, nós tivemos também a importância do transporte de cargas, desde a Cena da Carnaúba, como até hoje acontece o transporte de combustíveis, hoje vindo do Ceará. Nessa estação aqui era o desembarque, por exemplo, quem vinha de Fortaleza para cá, ou de Parnaíba também para Teresina. Portanto, a arquitetura republicana conservada até hoje, passado recentemente por uma reforma total, faz com que a Estação Ferroviária de Teresina faça parte dessa história e que seja ressaltado no Teresina em Fotografias, onde aqui ainda acontece o desembarque de pessoas que vêm pelo metrô vindo do Disseu rumo ao centro de Teresina. Saindo do Marco Zero da Igreja de Nossa Senhora do Amparo, que fica de frente à Praça da Bandeira, que a gente começa a contar essa história em fotos e vídeos de Teresina, vindo até aqui na Casa Anísio Brito, que foi construída em 1941 pelo governo Leônidas Melo, que você hoje é o arquivo público da nossa capital, do nosso estado,
que você vai começar a conferir um pouquinho da história de Teresina. Nós estamos aqui na casa do professor Anísio Brito, ele que faz parte da história. Esse edifício foi construído pelo governo de Leônidas Melo em 1941. É o Arquivo Público de Teresina, que fica aqui ao lado da Receita Federal, da Igreja do Amparo, onde nós temos documentos que retratam a história dos 172 anos de Teresina, dos 202 anos do Piauí, e eu convido você para conhecer um pouquinho dessa história. Essa sala de pesquisa leva o nome do professor Wilson Brandão. Aqui você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho da história de Teresina através das fotos. Você que quiser conhecer um pouco da história de Teresina do Piauí, você pode muito bem seguir no Instagram, Arquivo Público do Piauí. Vou colocar máscara, porque a partir de agora nós iremos viajar no tempo, mostrando a nossa Teresina. A preservação do Rio Parnaíba é uma preocupação desde a década de 70, como a gente vê aqui, a matéria do jornal Dia, de 10 de maio de 1979. E o professor Edson Gaeus Castelo Branco falou o seguinte: o Rio Parnaíba pode ser extinto caso os poderes públicos não tomem as providências imediatas. Né? Essa foi uma tese de mestrado que defendeu o Edson Gaeus Castelo Branco, na Universidade Federal de Pernambuco. E ele disse que na medida em que o tempo passa, o rio vai envelhecendo e ficando mais ameaçado de extinção, porque vai enlarguecendo, perdendo sua profundidade. Explica que o desmatamento indiscriminado e criminoso que inimigos da ecologia estão promovendo ao longo das margens do rio pode provocar a morte prematura do rio Parnaíba. Isso aqui a gente vê muito bem como era o rio Parnaíba na década de 70 e como está hoje. Teresina em fotografias. Para contar a história da nossa capital Teresina, nós temos que passar pela construção de 1918 do prédio do 25º Batalhão de Caçadores, onde na fachada ainda é preservado inclusive o símbolo da República Federativa do Brasil, da nossa República. A partir desse batalhão que tem a hierarquia junto à 10ª Região Militar em Fortaleza, foi importante na Revolução de 30, e que a gente de lá para cá vem acompanhando essa evolução, mas a arquitetura vem sendo mantida e representa a soberania das nossas Forças Armadas e o que mantém a nossa independência. O nome do 25º Batalhão de Caçadores, localizado aqui em Teresina, homenageia Alferes Leonardo de Carvalho Castelo Branco. Ele comandou as tropas do Exército Brasileiro na independência do nosso país. E é feita então essa menção ao Alferes Leonardo de Carvalho Castelo Branco. Aqui em frente ao 25º Batalhão de Caçadores nós temos duas homenagens ao patrono da infantaria, Brigadeiro Sampaio, e também uma homenagem ao patrono do Exército Brasileiro, né, que foi doado pelo então governador Hugo Napoleão, ao Luiz Alves de Lima e Silva, assim denominado Duque de Caxias, e que ele como patrono representa o Exército Brasileiro.
Uma outra homenagem que nós temos em frente ao 25BC, como assim é conhecido, é uma homenagem ao Marechal Floriano Peixoto. Esse busto aqui foi doado pelo empresário José Napoleão de Azevedo e pelo então governador do estado do Piauí, Alberto Tavares Silva, isso em 1988. Floriano Peixoto vem a ser um dos grandes nomes da história política e também das nossas Forças Armadas. Para contar a história de Teresina no século XX, nós temos que citar as duas BRs que cortam a nossa capital Teresina. Estamos aqui na BR-316, onde é um fator de desenvolvimento porque interliga o estado do Piauí ao Pernambuco e à Bahia, assim como ao Maranhão e também ao estado do Pará. E é exatamente no desenvolvimento dessa BR, a partir da década de 70, que a nossa capital se desenvolveu. Aqui, tanto a BR-316 quanto a 343 são fatores importantíssimos para o desenvolvimento da nossa capital. Aqui, a comercialização, a industrialização, a indústria do turismo e também da nossa cultura passa pelo desenvolvimento dessas BRs. A BR-343 é uma BR diagonal que liga Luiz Correia, no litoral do Piauí, ao sul do Piauí, em Bertolínia, tem mais de 700 quilômetros. E também elas se cruzam aqui em Teresina e faz com que essa nossa capital Teresina, já nesse século XX, tenha acompanhado o desenvolvimento, principalmente nas suas duplicações, nos acessos, já que de Teresina a Demerval Lobão está toda duplicada e de Teresina a cidade de Alces também tem a sua duplicação na metade do seu roteiro. Então, Teresina, ela é contemplada em seu desenvolvimento pela modernização dessas duas BRs que interligam ao norte do Piauí, a BR-343 e a BR-316, que interliga aqui Marcolândia, que interliga o sul do Piauí, passando por Picos. E Teresina tem essa importância geográfica de estar no centro, que interliga todos esses estados, os estados do Ceará, do Pernambuco, da Bahia, do Maranhão, do Pará. E nós sabemos muito bem que com o desenvolvimento das BRs 316 e a 343, nós temos a certeza do desenvolvimento e que Teresina está preparado para os séculos vindouros dentro desse desenvolvimento que passa a nossa capital, já que nós temos a única capital do Nordeste que não está de frente para o mar e que foi totalmente planejada. Para a gente contar a respeito da transição republicana, onde nós tivemos o primeiro governador João Pereira Caldas ao Alberto Silva, nós temos que falar do estádio Albertão, onde se tornou a principal praça esportiva do estado do Piauí e que na sua arquitetura, bem como nós temos o prédio da CEPISA, nós temos o centro administrativo e várias obras que Alberto Silva, dentro dessa modernização arquitetônica de Teresina, representa como governador do estado do Piauí. E um fator preponderante também para o desenvolvimento do Piauí são as nossas indústrias, onde aqui ao lado do Albertão nós temos o prédio da FIEP e que representa todas as grandes empresas instaladas, seja no comércio, como a história do Armazém Paraíba em mais de 50 anos, a Cachaça Mangueira, que é outra indústria também cinquentenária, o Gelo Polar. Nós temos também indústrias como a Gecosa, como a usina Livramento. Nós temos também, por exemplo, na cana-de-açúcar, a antiga Convap. Nós temos vários e vários exemplos que passam pela evolução de Teresina na sua fase republicana, passando pelas indústrias, passando pelo esporte. Para a gente falar do Teresina em fotografias, saindo da Igreja São Benedito, nós temos a Avenida Frei Serafim. E o desenvolvimento do centro para a Zona Leste passa exatamente por essa ponte. A ponte Juscelino Kubitschek, que foi a nossa primeira ponte e que trouxe a modernidade à nossa capital, interligando o centro ao Jockey Club, onde o desenvolvimento ao longo desses anos vem sendo notório. Aqui no final da Avenida Frei Serafim, já chegando na ponte Juscelino Kubitschek, que vai para a Zona Leste, fica exatamente o Centro Pastoral Paulo VI, que mantém uma arquitetura do século XX. E é exatamente aqui, eu estou debaixo desse monumento que o prefeito Firmino Filho
fez ao saudoso governador Alberto Silva, que foi um dos responsáveis pela construção de vários edifícios em Teresina, como o prédio da Cepisa, como a Maternidade Evangelina Rosa, o estádio Alberto Silva, que leva o seu nome, dentre tantos outros monumentos erguidos aqui em Teresina e que fazem parte dessa evolução de Teresina e que, evidentemente, a gente tem que destacar nesse nosso trabalho Teresina em Fotografias. Aqui dentro do edifício Paulo VI, a gente tem a história religiosa de Teresina. Como a gente pode perceber, o primeiro congresso eucarístico está aqui ilustrando, né? Assim como também temos do segundo. E uma das marcas da fé do teresinense passa exatamente pela a caminhada da fraternidade. E aqui eu queria mostrar para vocês a história religiosa de Teresina com a criação exatamente da Arquidiocese de Teresina e seus primeiros bispos de Teresina. O Teresina em Fotografias tem que falar exatamente da criação da Arquidiocese de Teresina. Aqui nós temos o histórico da diocese no Piauí, inclusive o Piauí escrito com HY, né? E a criação da diocese passou pelo Papa Leão XIII, né? Em 20 de fevereiro de 1901. E os bispos é o Dom Joaquim Antônio de Almeida, que foi de 1906 a 1911, né? Onde nós temos inclusive aqui um desenho de Dom Joaquim de Almeida. Na sequência teve o Dom Octaviano Pereira de Albuquerque e depois Dom Severino Vieira de Melo. Na sequência veio o Dom Avelar Brandão Vilela, né, de 1956 a 1971, o Dom José Freire Falcão. Na sequência, o saudoso Dom Miguel Feneló Câmara Filho, de 1985 aos anos 2000. Na sequência, o Dom Celso Pinto da Silva, que foi de 2001 a 2008, e Dom Sérgio da Rocha, de 2008 a 2011. Na sequência veio o Dom Jacinto, e hoje nós temos como arcebispo de Teresina exatamente o Dom Juarez, representando exatamente a religiosidade do povo teresinense. Aqui no edifício Paulo VI, onde funciona a Cúria da Arquidiocese de Teresina, a gente tem a oportunidade de acompanhar toda a história dos pontífices que vem de São Pedro, que nasceu na Galileia no ano 67, né, até o Papa Francisco. Então, assim, a gente tem toda a oportunidade de acompanhar de forma ininterrupta exatamente essa linha sucessória apostólica da Igreja Católica no mundo. Aqui na entrada do Paulo VI, a gente pode perceber ainda mantida a arquitetura com portas largas, né? As trancas ainda da época de sua construção, bem como o piso de entrada do Centro Pastoral Paulo VI, ele ainda é mantido ainda assim como as suas escadas, toda a arquitetura mantida, né? Com grades também todas da época. Isso faz com que a memória de Teresina possa ficar mantida. Aqui funciona a Cúria da Arquidiocese, funciona a Arquidiocese, onde nós temos, trazendo para os dias de hoje de Teresina, de referendar o Padre Toninho Batista. Aqui é a entrada da capela de São Miguel Arcanjo, onde acontecem ainda as missas aos sábados e domingos, mas a caminhada da fraternidade virou uma data que faz com que a gente tenha essa fé do povo teresinense mantida e também fazendo com que a gente possa ter a nossa religiosidade pautada na fé. Estamos no cruzamento da rua Lisandro Nogueira com a Maranhão. Do lado de lá, nós temos a nossa querida Timon, do lado de lá do Rio Parnaíba. E aqui a nossa Teresina é a Avenida Maranhão. Foi uma das primeiras avenidas de nossa capital e que a partir daqui desenvolveu-se tanto para a Zona Sul quanto para a Zona Norte. E a Zona Norte nós temos esse elo, o primeiro elo de ligação entre Teresina e Timon, que foi exatamente
a ponte metálica de Teresina. A Avenida Maranhão, que tinha suas carnaúbas, e com a construção do metrô de Teresina, elas tiveram de ser arrancadas para que se pudesse fazer essa ligação da Zona Sudeste para o centro de Teresina. E uma das lojas mais tradicionais do Piauí, que faz parte do engrandecimento comercial, o Lojão Paraíba, o Armazém Paraíba. Essa é a ponte metálica de Teresina, que ainda hoje faz com que o trânsito de Teresina para Timon seja escoado e vice-versa, que ainda hoje recebe petróleo através da linha ferroviária vindo de São Luís e que faz parte do desenvolvimento de Teresina. O documentário Teresina em Fotografias está aqui, ó, no comecinho da Avenida Miguel Rosa, com o finalzinho da Avenida Maranhão. Através dessas avenidas a nossa capital se desenvolveu. E aqui, para quem vai para a Zona Norte, nós temos a Avenida Santos Dumont e o Instituto de Educação, que por muito tempo foi local de ensino da nossa população de Teresina. E é assim que Teresina foi se desenvolvendo. Aqui por trás nós temos o Lindolfo Monteiro, o Ginásio Verdão, marcas da nossa capital. Ali ao fundo é o viaduto do Mafuá, que liga o centro de Teresina à Zona Norte, um dos primeiros, lá ainda na década de 70. E eu estou exatamente no canteiro central da Avenida Miguel Rosa, onde, por exemplo, essa logomarca aqui, nessas pedras portuguesas, é da administração do Dr. Freitas Neto, ex-prefeito de Teresina, também governador do estado do Piauí, e que deixou a sua administração registrada exatamente com essas pedras portuguesas, assim como fez também o prefeito Heráclito Fortes, o governador Alberto Silva, que, por exemplo, tem no Palácio de Karnak, no prédio do DR, no prédio da Cepisa, hoje Equatorial, no prédio da Agias Pisa, também em pedra portuguesa, deixado a sua marca registrada com essas pedras portuguesas que fazem parte da urbanização da nossa capital. Estação Ferroviária de Teresina, Avenida Miguel Rosa. E é exatamente aqui que nós temos o cruzamento de duas avenidas que fazem parte do desenvolvimento de Teresina. Avenida Miguel Rosa, interligando do centro para a Zona Sul, e a Avenida Frei Serafim, que foi exatamente o elo de ligação do centro da capital para a Zona Leste de Teresina, interligando através da ponte Juscelino Kubitschek, o centro de Teresina com a Zona Leste, interligando a Frei Serafim com a Avenida João 23. Esse cruzamento aqui faz parte da história da nossa capital. Avenida Miguel Rosa com Frei Serafim. E aqui nós temos um dos edifícios mais tradicionais de Teresina, que ainda hoje funciona, o DR. E esse é o canteiro central da Avenida Frei Serafim. E aqui na calçada do DR nós temos exatamente a logomarca do governo Alberto Silva, governador que fez importantes edificações para o desenvolvimento da nossa capital, e que evidentemente nós tínhamos que fazer essa ressalva, que faz parte da urbanização e da edificação e o desenvolvimento da nossa capital Teresina. O documentário Teresina em Fotografias está aqui na ponte Juscelino Kubitschek, que liga a Avenida Frei Serafim à Avenida João 23, a Carnaúba, que é o nosso símbolo aqui do estado do Piauí. Aqui ao lado nós temos o edifício da Agias Pisa, aqui na Avenida Barão de Castelo Branco, esse símbolo piauiense que é a Carnaúba, e que são as pedras portuguesas que fizeram parte da urbanização de Teresina, que fazem parte até hoje. Nós temos aqui, por exemplo, essa urbanização aqui foi feita na administração do prefeito Heráclito Fortes, que hoje aqui nessa lateral do rio Poti funcionam as floriculturas. Avenida Marechal Castelo Branco, é aqui onde funciona o Legislativo Piauiense, tanto da Assembleia Legislativa do Piauí, que reúne os nossos 30 deputados estaduais, como também ao lado tem o tradicional Centro de Convenções, que por muito tempo passou por reforma. Ao lado da Assembleia Legislativa funcionava
a Associação da Indústria do Piauí, mas aqui na Avenida Barão de Castelo Branco funciona hoje a Câmara de Vereadores de Teresina com seus 29 vereadores representando o povo, representando o Poder Legislativo. E a Avenida Marechal Castelo Branco sempre foi um símbolo do nosso desenvolvimento, interligando a Zona Norte, a Zona Sul, as margens do Rio Poti. Aqui funciona exatamente a Secretaria de Estado da Cultura, a Secult. Aqui ao lado, o Palácio da Cidade, que tem a nossa prefeitura, uma representação muito importante do nosso desenvolvimento, né? Nessa foto aí do Renato Bezerra, a gente tem o encontro exatamente de ex-prefeitos de Teresina. Nós temos Joel Ribeiro, nós temos Jesus Tásila, nós temos Francisco Gerardo, que foi quem substituiu o prefeito Ferraz, que tinha esse símbolo aí, ó, a cidade é o povo, foi a marca da administração do prefeito Ferraz. E com seu falecimento veio a assumir Francisco Gerardo. Teresina de Firmino Filho, que logo depois foi quem assumiu, foi prefeito por 4 vezes aqui em Teresina, assim como Silvio Mendes, que pela 3ª vez está comandando a nossa Teresina, e Elmano Ferri. A gente não pode se esquecer de que Teresina depende exatamente dessas administrações para o seu desenvolvimento. E aqui, de frente da arquitetura desse prédio do Palácio da Cidade, sede da Prefeitura Municipal de Teresina, nós gostaríamos de fazer a nossa homenagem aos fotógrafos. Um dos pioneiros, Guilherme Miller, que tem seu filho, Aureliano Miller, essa descendência da família de fotógrafos que conta a nossa história, a história de Teresina, a história do desenvolvimento do estado do Piauí através da nossa capital. E nesse documentário Teresina em Fotografias, nós temos que fazer uma menção honrosa aos fotógrafos que contam a história da nossa querida capital, que é exatamente o vetor máximo de desenvolvimento do nosso estado do Piauí. E esse é o documentário onde a gente tem que fazer uma menção toda rosa, onde a gente tem que abrir um espaço todo especial para os fotógrafos que contam a história da nossa querida Teresina. Esse foi o documentário Teresina em Fotografias, que tem um incentivo do governo federal, através da Lei Paulo Gustavo, e também do governo do estado do Piauí, através da Secult. Teresina em Fotografias, para a gente manter viva a nossa história.